Olá, meu nome é Cláudia Molla, eu estou aqui no consultório do Christian Rose, pós-graduada em terapias vibracionais, especialista em bioeletrografia, onde conseguimos constatar algumas imagens antes e após a aplicação de algumas ferramentas terapêuticas e hoje, no caso, nós vamos falar sobre as placas de ressonância quântica. Nós vamos fazer a constatação antes e após. Nós usamos essas placas para equilibrar o corpo físico, mental, espiritual, astral, búdico, energético e magnético. E nós estamos aqui para fazer essa constatação. Daqui a pouco o Bruno estará na maca, vamos usar nos 27 chakras principais, dando gatilhos verbais e vamos ver o que isso acontece na frequência do Bruno, o que isso pode mudar. É isso que você vai ver agora. Então tem uma câmera digital dentro dessa caixinha escura, eu tenho um eletrodo de vidro, eletrodo porque passa a corrente por ele. Então quando a pessoa coloca o dedo aqui dentro e encosta no eletrodo, eu aperto para escanear, passa uma corrente baixa, alta voltagem, alta frequência, a pessoa não sente dor, não tem choque, nada. E os elétrons que estão saindo da transpiração daqueles átomos todos ganham carga, né? Se agitam com os elétrons dos átomos da atmosfera dentro daquele ambiente e uma série de elétrons mudam para uma órbita externa. E aquela corrente que o aparelho passou é 1 milissegundo e para. Na hora que para, todo mundo volta para a órbita original e libera os fótons. E a câmera fotográfica é sincronizada e tira a foto. Então eu tenho como mensurar em joules. Porque a imagem que eu tenho, ela tem uma intensidade luminosa, brilho, tem uma área, depende do tamanho da faísca, a quantidade de faíscas, eu tenho uma coroa ao redor do dedo. Então eu consigo medir a energia em joules de um fígado, de um rim, energeticamente falando. Aqui eu vou pegar psicoemocional e funcional, o funcionamento daquele órgão, daquele setor, né? Então, se eu tenho uma quantidade aumentada de energia em joules aqui, isso pode me levar a um possível estado de um processo inflamatório. Se eu tenho uma baixa de energia, uma energia aquém do normal, do que se reza como sendo normal, eu posso estar diante de um processo, veja bem, eu posso estar diante de um processo de degeneração. Polegar direito, pode colocar ele, pode segurar a caixa com a outra mão, segura o pretinho aqui. Posso? Legal, tudo certo. Nós vamos agora fazer a aplicação das placas de ressonância quântica no Bruno, né? Então nós sempre começamos pedindo uma autorização para entrar nessa energia. Colocamos a mão sobre o nosso cliente e pedimos, né? Então nesse momento pedimos autorização ao campo vibracional do Bruno para ensinar a inserir as placas de ressonância quântica. Começamos com o primeiro chakra, harmonizando e equilibrando. O segundo chakra, equilibrando e energizando. Terceiro chakra, equilibrando, harmonizando. Quarto chakra, equilibrando, harmonizando. Chakra laríngeo, equilibrando, energizando. Chakra frontal, equilibrando, energizando. E o sétimo chakra, equilibrando e energizando. Nós damos esse expulso para trazer a atenção do cliente e vocês podem observar que dependendo do chakra tem um som diferente. Agora nós vamos para os 20 chakras secundários. Equilibrando e harmonizando o chakra temporal, equilibrando a saúde financeira do Bruno. E finalizamos colocando no chakra coronário, equilibrando as emoções do coração, trazendo amor, equilíbrio, sustentação.
Nós vamos deixar agora o Bruno aqui durante 15 minutos a meia hora. É o tempo necessário para ele conseguir relaxar os pensamentos, relaxar a frequência do corpo dele. O objetivo é equilibrar essa energia, equilibrar esses chakras, equilibrar essas frequências e esses corpos. Ele vai ficar aqui meia hora e daqui meia hora, novamente, ele vai fazer uma outra análise. Cláudio, ó, eu tinha passado para você, enquanto ele estava fazendo o tratamento, né? A energia na região da tireoide, laringe, traqueia, estava uma energia aumentada, ó, estava com 7,59. Lembra que o adequado é de 4 a 6. Sim. Nas duas mãos, né? Os dois dedos captaram a mesma informação. Se eu venho do lado de cá, ó, 8. Né? E 8,02 já começou a ir para o bem intensificado. Então, realmente é uma região que estava sobrecarregada energeticamente, que me induz a dizer que num futuro, se ele mantiver esse padrão de vida, ele pode ter processos inflamatórios a nível de tireoide, né? Então você tem todo o problema do T3, T4, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Então vamos dar uma olhada no depois, ó. São essas duas pontas aqui, tá? Eu tava com uma energia de 7,59 e 8,02. Vamos ver depois? Olha a diferença. Nossa! Ó, caiu para 5,66. Que entrou no normal. Que legal, hein? E aqui tá ainda um pouco aumentado, ainda 7,32, onde era o 8, né? Então ele já baixou. E a gente consegue ver que a energia como um todo, ela ficou mais balanceada, tá mais distribuída. Ela aumentou, ó, foi para 64, aumentou um pouco, né? Vamos ver a questão de chakras. Porque aqui o chakra eu vejo o alinhamento e o tamanho das esferas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, plexo solar 5,4. 5,2, é. Sim. Se a gente olhar o depois aqui, ó. Uau! Ó, aumentou um pouco, ó. 5,7, 5,6, 6,3. Ou seja, ele deu uma mudada no alinhamento, né? A média depois ficou em 82. Deixa eu ver o antes. Estava em 89. Estava um pouco mais alinhado, só que a energia mais baixa. Então ele aumentou o funcionamento, mas em detrimento de uma mudança no alinhamento, que depois ajusta de novo. E a questão de chakra é muito sutil, qualquer coisa ele já altera, tá? A análise da parte de estresse, energia, equilíbrio lado direito e lado esquerdo. Esse foi aqui o antes, né? Tava ótimo já, ó, 2,88 e ele manteve dentro do ótimo, mas foi para 2,94. A energia também aumentou, ó, de 62, depois foi para 64. Ele está com homeostase legal, ele manteve um equilíbrio. Eu notei muita diferença na questão da tireoide, tá? Se a gente for ver aqui o diagrama de área, esse foi antes, onde é que eu tenho dois picos evidenciados aqui da região da tireoide, tá? Se a gente for olhar o depois do tratamento, tá vendo a diferença? Ó, ele está mais redondo, ó, mais harmonizado e bem menor aquele pico da tireoide dos dois lados, ó. Aqui entrou até na normalidade aqui, tá? Ele melhorou a energia de reserva em relação ao status dele. Eu acho que ele deu uma bela de uma harmonizada. Se a gente olhar nessa imagem aqui, ó, a gente vê bem aqui, ó, o antes e o depois do tratamento. Legal, dá para ver a diferença, hein? Então, pessoal, nós terminamos a constatação que as placas de ressonância quântica, após meia hora aplicada, no caso na nossa amostra, que hoje foi o Bruno, nós verificamos essa grande diferença na região da tireoide, dos chakras, da energia. Nós podemos ver essa comparação do antes e depois e os resultados que nós obtivemos. Nós constatamos uma diferença bem acentuada, tanto na região da tireoide, a energia em geral, como nos chakras também. Se você tem essa intenção, se você gostaria de obter esses resultados,
É recomendável você usar as placas de ressonância quântica indolor, eficiente, prática, com resultados fantásticos. Nós vimos através da bioeletrografia que existe sim uma diferença. Então é muito bacana para você até dizer aos seus clientes que existe sim uma diferença antes e após das placas de ressonância quântica nos 27 chakras principais. É um equipamento de alta confiabilidade que é feito, utilizado na realidade em uma série de testes e de artigos que saem a nível de revistas especializadas de medicina, né? Então é um equipamento que a gente confia e que realmente funciona. Sim. E aí tem outras técnicas também, né? Equipamento de desintoxicação, bioestimulação, termografia, microscopia de campo escuro e campo claro, e tem um monte de coisas que a gente vai aprendendo e trilhando. Não foi à toa que eu escolhi o Christian Rose, por esse e outros motivos, principalmente humano e um coração incrível. Obrigado, Cláudia.